Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim. Vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje é para começar a aula com uma dica, tá certo? E leve aí para a semana, para a vida, tá certo? Reclamar menos, agradecer mais. Então, agradeçam por que vocês têm, para de ficar reclamando e procrastinando também, tá ok? Então, vamos para a aula de correção, né? A aula de correção da atividade do capítulo 9 de história aí de vocês. Então, como é a aula de correção, prepara o ambiente, né? Se organiza direitinho aí e vamos lá. Esse capítulo 9, ele fala sobre a questão da emancipação política da América Espanhola, tá? Então, foi aquele capítulo que a gente falou, né, bastante sobre esse processo de como foi, né, esse processo culminou aí na independência e na formação dos países que a gente tem hoje, né, na América aí, praticamente na América Latina como um todo. Então vamos lá. Começamos na página 196 e ele quer saber, né, aqui fazendo análise das principais diferenças, né, que aconteceram nesse processo, né, de emancipação. Então o que você coloca aqui? A sua análise a respeito desse processo. A prova vai dar uma sugestão aqui, né, de resposta para que você possa colocar aí. Então, a emancipação dos países latinos, né, foi permeada pela ideologia iluminista e foi financiada aí pela elite aristocrática, como a gente bem viu aí nas aulas, né? Mas não mudou as condições aí de vida do povo. E não mudou por quê, Pro? Porque, na verdade, eles queriam a independência, né, aí da Espanha, mas ele queria que o poder ficasse na mão da elite local. Então, ele só queria que deixasse deixar ele que mandasse fosse, né, uma pessoa, né, o governo espanhol, para ser a elite local. O povo mesmo, de fato, não teria aí alteração, na prática não teria aí alteração alguma, ok? Na prática houve apenas uma transferência de poder. Deixou de ser colonial, né, dominado pela coroa espanhola, para ter um próprio governo aí autônomo, mas sim a participação popular. Então vai ser aí a grande sacada, vai ser o grande ponto aí dessa independência dessa América Espanhola. Seguindo aqui, ele coloca, né, a questão número 2. Uma classe social foi decisiva aí no processo de descolonização. Então, gente, vocês vão observar, né, e vou falar aqui mais uma vez, que ele sempre vai utilizar aqui a questão da descolonização. Nunca independência. Porque na América Espanhola, como a gente viu na aula, vocês precisam lembrar e levar isso com vocês, o processo ele só foi uma transferência. Deixou de ser dominação da Espanha para ser de uma elite local, tá bom? Então, a gente vai chamar sempre aqui do processo de descolonização. Raramente a gente vai utilizar esse processo de independência dos países da América Espanhola, por conta dessas características. Então, a gente poderia utilizar isso também para o Brasil. Poderíamos, né? Mas o Brasil ainda conseguiu uma independência, né? Aí um pouquinho maior do que esses países, tá? Um pouquinho maior. Então, a elite, né, crioula, quem foram os crioulos? Quais eram seus principais objetivos? Aqui, então, era a pergunta 2 aí. Então, os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos na América Latina. Ou seja, eles eram, né, também aí ainda a elite. A única diferença é que seus pais, né, eles tinham aí nascido na Espanha e tinham vindo para cá. Eles já tinham nascido aqui, né, se constituído e já estavam no processo aí, né, à frente, inclusive de dominação. Então, esses crioulos, eles movimentaram, fizeram e levaram a esse processo da descolonização aí, né, na América Espanhola. Sentiram-se enfraquecidos, né, por terem sido obrigados a manter relações econômicas apenas com a coroa espanhola. Seu principal objetivo, portanto, era romper com essa coroa espanhola, objetivando novas relações econômicas e na maior participação política e administração também das colônias. Então, eles queriam estar, né, mais envolvidos, queriam ter aí um poder maior de decisão. Seguindo aí, na questão 3, ele fala assim: com o lema liberdade, igualdade e fraternidade, a maçonaria, né, foi importante na independência da América Espanhola.
reflita, né, e explique a influência, né, maçônica aí nesse processo. Qual foi, na verdade, né, a influência e a contribuição? As ideias iluministas e da Revolução Francesa foram decisivas nesse processo aí de emancipação, né, de descolonização espanhola. Muito em função aí da força da maçonaria, que estava aí, né, consolidada na América Espanhola e que também tinham acesso a essas ideias e que acabaram trazendo para cá e implementando aqui. Então, o ideário de liberdade, igualdade e fraternidade pautava, né, a busca aí dos latinos por uma liberdade política, econômica, visando aqui formar países que fossem aí, né, independente, né, libertos dessa dominação da Espanha e que tivesse aí uma autonomia, né, um governo mais local. Então, eles, né, foram que trouxeram essas ideias e acabaram disseminando, vamos colocar aqui, na América Espanhola, ok? Por isso a força que eles tiveram. Seguindo aqui, nós vamos para a questão número 4. Comente os fatores internos e externos, tá, que motivaram o processo de independência e descolonização da América Espanhola, ok? Então, fatores internos, vamos aqui focar neles. Busca pela emancipação política e liberdade econômica, aqui, fatores internos, tá? Então, vamos lembrar aqui. Principalmente por parte dos crioulos, que, como eu falei para vocês, foi quem levou esse movimento aí, né, a chegar onde chegou, né? Pois visava-se desenvolver o livre comércio sem a intervenção da coroa portuguesa e assim acumular mais riqueza, né, a maior participação política e também a influência direta nas decisões aí tomadas pela coroa aí espanhola. E a fundação também de universidades locais, é porque eles queriam ter esse direito, né, de estudar, né, no solo latino, né, como eles costumavam dizer, sem precisar ir para a Europa nesse processo. Então, esses crioulos, que eram filhos de espanhóis que estavam aqui, reivindicavam tudo isso na questão interna. E os fatores externos, né? Estava acontecendo toda uma questão também aí mundial, que a gente já comentou, né, na aula, mas que a gente vai refletir aqui e colocar para vocês, né? É a influência da ideologia iluminista e de suas bases, né, conceituais. Aí a gente vai citar o racionalismo, né, como o liberalismo também, né, racionalismo e liberalismo como sendo as bases aí, tá? Além da defesa da propriedade privada, estabilidade política na Europa, que a gente também estava vivendo isso, né, a partir de Napoleão Bonaparte, e também a questão aí do financiamento desses movimentos independentes na América Latina, né, feita aí pelas as nações da Europa, que queriam ter esses mercados consumidores e que era interessante que você observe o seguinte, naquele momento eles só poderiam ter relações comerciais com a Espanha. Se eles conseguissem a independência, todos os países da Europa poderiam, né, ter aquele mercado consumidor. Então, portanto, entraram aí na disputa, né, no jogo, para poder ajudar esses países a se tornarem aí, né, independentes, como eu coloquei para vocês, ok? Agora nós vamos para a página 204. Ele começa, né, aqui falando um pouquinho sobre a questão do século, né, que vai aí, né, o século XVIII. E ele coloca assim, foi movimentado nas colônias espanholas na América, com várias revoltas, né, e rebeliões. Comente as revoltas ocorridas nos países abaixo. Então, como eu falei para vocês, houve aí um processo, né, de revoltas que foram como se fosse um ensaio para esse processo de independência. Lembrando que esses processos de independência eles aconteceram basicamente, na maioria, a partir de guerras, tá? Para se conseguir essa emancipação, certo? Então, o Paraguai, ele vai citar aqui o primeiro, né, nesse ponto aí, né, de independência. Então, nesse país, o objetivo era combater, né, a proteção dada pelos jesuítas aos índios, que contavam com o apoio do governo, né, aí na causa indígena. A elite crioula estava insatisfeita com a situação, pois tinha, né, a ideia e o objetivo de quê, minha gente? De tornar essa população aí, né, seu trabalhador escravo. Então, né, para ser aí mão de obra nas plantações. E isso dificultava. Foi montada, então, uma junta governamental com características republicana e iluminista. Aí já foi um dos primeiros movimentos, tá certo? Que tinha aí a ideia de uma liberdade do vice-reino de Lima.
Lembro para vocês que nesse momento essas colônias elas estavam divididas em vices-reinados, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí. Lógico, evidentemente, que não durou muito, tá? Em 1735, a Espanha, né, inverteu aí desse processo que estava acontecendo ali e devolveu aí o controle, né, ao vice-reinado. Peru, revolta liderada, né, por Tupã Amaral II, né, que se voltou aí contra o vice-reinado de Lima em 1780, tá bom, minha gente? Havia aí muito ligado à questão das péssimas condições de trabalho, tá? Condição aí realmente precária nesse trabalho, então foi aí muito ligado a uma insatisfação aí popular de forma geral. O tratamento também dado aos índios foi bastante contestado, né? Inclusive com trabalho compulsório. Então, enquanto eles queriam, né, no Paraguai, eles queriam colocar os índios para trabalhar, havia muita proteção. No caso do Peru, eles, né, estavam lutando justamente por essas péssimas condições de trabalho, inclusive para os índios, tá bom, minha gente? A revolta acabou sendo derrotada aí por tropas espanholas, né, e não dando aí muito certo nesse primeiro momento aí, né? Depois serviu como um ensaio para o processo de independência. Nova Granada. Então, essa daqui, a gente já foi ocorrida no ano de 1870, tá? Também buscando essa forma de independência do vice-reinado, tá? A coroa portuguesa criou alguns impostos e cobranças que eles não achavam justas, tá? Não achavam aí correta e que por isso, né, gerou uma certa insatisfação. Os crioulos, né, se revoltaram, derrotaram aí o vice-reinado e montaram uma junta governamental também com características aí republicanas. Recebeu apoio aí de outras nações, né, foi um dos movimentos que mais recebeu aí apoio de outras nações nesse momento aí, né, inclusive da própria Inglaterra nesse momento aqui, tá certo? O movimento foi derrotado e a Espanha, né, recuperou o controle, né, assim como fez com os demais. Lembro aqui para vocês que a gente vai ter, né, Nova Granada como sendo Colômbia, tá? Para vocês lembrarem aí, situar o que é cada coisa. Seguindo aqui, nós vamos para a questão 2, que diz assim: quais foram os principais motivos das revoltas do século XVIII na América Latina? Foram vários, tá, minha gente? Tinham vários, então cada um ia tendo aí seu motivo. Mas, de modo geral, para a gente poder sintetizar numa resposta, foi os pesados impostos, né, que eles eram obrigados a pagar, os privilégios dos representantes espanhóis aqui na América, né, nesses vices-reinados, tá? E também a questão do combate ao regime monárquico espanhol, além também, né, da disseminação aí dessas ideias iluministas. De forma resumida, a gente poderia sintetizar assim: diante desse contexto, reflita e explique qual o papel dos crioulos no processo da independência da América Espanhola. Total, né? Como eu falei para vocês, foram eles que começaram, né, nessa ideia e foram levando essas ideias aí para outras partes, aí, outras camadas. Então, as ideias iluministas e o enfraquecimento da coroa espanhola, fruto das ações, principalmente de Napoleão, né, na Europa, fortaleceram o movimento dos crioulos na colônia, tá? A derrubada da família, né, de Bourdeaux também, né, foi decisiva para que os crioulos encaminhassem esse processo todo, que eles já estavam pensando e arquitetando, tá certo? Alguns líderes, né, foram aqui nesse processo fundamentais para essa emancipação. Simão Bolívar vai ser um desses pontos aqui, né, desses líderes que a gente comentou, tá certo, na aula. José de San Martín, né, e Antônio José, né, vai ser os principais líderes desse processo de emancipação nessa América Espanhola. Ok, meus amores? Seguindo aqui, a gente vai lembrar ainda, né, como entra o processo de emancipação das seguintes colônias espanholas. Então, a gente vai comentar rapidinho como foi aqui cada uma. Venezuela. Como é que a Venezuela chegou a esse processo de independência? Conquistou sua independência em 19 de abril de 1810. Mas esse processo de independência, ele foi um processo que foi, né, colocado aqui em 19 de abril de 1810, mas, né, que demorou um pouquinho mais para ser realmente aí reconhecida e aceita de forma internacional, tá? Acho que foi uma das que mais demorou aí
a ser confirmada. Só foi confirmada em 24 de junho de 1821. Ó, minha gente, praticamente 11 anos depois, tá? Na batalha aqui de Carabobo, tá? Sob a liderança de Simão Bolívar. Nova Granada. Como foi esse processo de independência aí? Como eu falei para vocês, vocês vão lembrar de Nova Granada, da Colômbia, tá? Em 20 de julho de 1810 também, tá? Na revolta de Santa Fé. Foi aí esse processo, né? Na verdade, a culminância desse processo, né? Que levou aí à fundação do Estado da Gran Colônia, da Gran Colômbia, e mais tarde virou a própria Colômbia aí, tá certo? Então, essa daqui vai ser, né, a última batalha, a última revolta que vai por fim, e vai ter a criação de fato desse novo Estado aí, né, desse novo país, a Colômbia. Ok, meus amores? Seguindo aqui, a gente tem mais alguns para vocês lembrar, né? O México. Lembrando que a gente tivemos toda a independência aí acontecendo, a gente cita aí os principais, ok? Porque não dá tempo a gente estudar a fundo cada um, porque senão a gente precisaria aí de mais um ano, né, nesse processo de independência aí. Então, México, turminha, só algumas informações que vocês precisam saber. México foi em 1821, né, as tropas aqui mais ligadas, né, à guerrilha mexicana, acabaram derrubando o vice-rei. Dentro desse processo aí de derrubada, né, se instalou aqui, né, se instalou alguns mecanismos, tá certo? E aí no processo, né, mais extenso, né, culminou aí, né, no tratado que deu a independência, que reconheceu a independência aí do México, né, e também colocou aqui, dando origem, inclusive, aos crioulos, como se tornando aí um imperador mexicano, né, que foi aí uma das formas bem diferenciadas, foi essa do México, porque se instalou aí depois um império, tá, mexicano aí. E o Equador, que ficou independente em 1810 também sobre a liderança de Simão Bolívar. A Argentina conquistou sua liberdade através da Liga Federal, tá? Ou Liga aqui dos Povos Livres, como é mais conhecida, tá? Sobre aqui a liderança, né? E junto aqui, né? Fazendo uma aliança também com o Uruguai. Então, esses dois países eles se tornaram aí basicamente independentes juntos, tá? Num processo aí conjuntos. Por quê? Porque eles temiam aí ataques de outros povos, inclusive o próprio, né, Brasil, dentro desse medo aí de perseguição. Então, a independência argentina se deu em 9 de julho de 1816, aí dentro desse contexto aí, conjunto com o Uruguai. Ok, meus amores? Então, fizemos a correção, tá certo? Aproveitem o material, porque também a gente faz algumas reexplicações aqui de forma natural. Ok, turminha? Então, fiquem com Deus, né? Até o nosso próximo encontro e aproveitem esse material.